Adao e Eva que morre primero. El foramos primero. Os primero a abrir solo para a luz. Os primero a ouvir a voz de Deus como clareza. Sem medo. Os primero a caminar em mundo perfeito. Sem dor, sem lágrima, sem pecado. Adao, Eva. Mas também foramos primero a desobedecer. Os primero a sentir vergonha. Os primero a serem expulso da presença divina. Os primero a enterrar filho. Os primero a experimentar a morte. Neste vídeo, você vai descobrir como a Bíblia narra o fim da vida de Adão e Eva com profundidade, emoção e reverência. Vamos caminhar junto até o fim da vida deles. Vamos sentir o peso da eternidade perdida e a esperança de Salvador prometido. O fogo que virupuera. No começo, tudo era vida. E formou o Senhor Deus o mesmo do pó da terra, e soprou sur a narina o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivante. Gênesis 2,7. Adão foi moldado pela própria mão do Criador. Eva foi formada a partir de uma costela, tirada do lado de Adão enquanto ele dormia. E os dois vivram a plenitude da vida como ela deveria ser. Sem doença, sem medo, sem culpa, mas tudo mudo como uma escola. A desobediência ou a sentença. Deus havia avisado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, de la não comerá, porque no dia que de la comer, certamente morra. Gênesis 2,17. Mas el comerão, desobedecerão. E naquele momento, algo se partiu dentro deles. El não morram fisicamente naquele dia, mas morram espiritualmente. A separação entre Deus e o homem teve início. E o tempo começou a contar os dias até que a promessa se cumprisse. E po, e a o tornará. Gênesis 3,19. A longa espera pela morte. A Bíblia diz que Adão vive 930 anos. E foramos dia de Adão 930 anos, e morreu. Gênesis 5,5. Mas o que aconteceu durante esse século, Adão viu o mundo mudar. Viu filho e neto se multiplicarem. Viu cidade sendo construída. Viu o pecado se alastrar como veneno. E pior, viu o próprio filho, Cain, se levantar contra o irmão Abel e matá-lo. Imagina a dor de Adão, o mesmo que foi feito para viver eternamente, assistando ao próprio sangue derramado pela violência causada por seu héros original. Eva, a mãe do vivante. Eva foi chamada por Adão de a mãe de todos os vivantes. Gênesis 3,20. Ela gerou filho como dor. Cargo a culpa se ventre o pesar se coração. Mas também teve fé. Quando deu a luz a Sete, ela disse, Deus me deu outro descendante em lugar de Abel, por Cain matou. Gênesis 4,25. Essa palavra revela algo profundo. Eva anda criando a promessa. Ela lembrava da profecia de Deus. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Ela ainda esperava o Redentor. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A Bíblia é clara sobre a morte de Adão. 930 anos e morreu. Mas não fala quando Eva morreu. Ela desaparece do relato bíblico depois do nascimento de Sete. Por isso, a maioria dos estudiosos acredita que Eva morreu antes de Adão. Adão vive quase milênio. É provável que tenha enterrado Eva como sua própria mão, silenciosamente, e dor, mas também com esperança. A esperança de que, dia, a separação teria fim. A morte do primeiro homem. Adão finalmente morreu. Depois de séculos de trabalho duro. Depois de ver o mundo se corromper. Depois de contar ce dia sob a sombra do héros. O primeiro homem retornou ao pó. E foi enterrado, talvez por seu filho. Talvez por neto, talvez silêncio, como Eva. Mas naquele dia, o céu deve ter se calado por momento. Porque o primeiro homem morreu. A lição é eterna. Porque a Bíblia não conta isso, porque a história de Adão e Eva é também a nossa história. Adão e Eva morram. Como todo no dia morremos. Mas o que importa não é apenas quando. E como vivemos até lá. Ele errarão. Não erramos. Ele morram. Nós também morremos, mas Deus deixou uma promessa. E quem priu, porque assim como todo morremos em Adão, assim também todo será vivificado em Cristo.
Primera Corinthians 15,22. Lembre-se, a historia de Adao e Eva não é apenas sobre o passado, é sobre o nosso presente, e sobre o futuro que Deus andava a escrever como você. Jesus veio para corrigir o seu do passado. Ele não caiu. Ele vence. Ele morreu, mas ressuscitou. E através dele, o paraíso perdido será restaurado. Convite à vida eterna. Você já pensou no dia da sua morte? Adao tel século para refletir. Mas você talvez tenha alguém ano. O dia? A perguntar. Você está pronto para encontrar o Criador? O mesmo Deus que formou Adao como a mort. Também formou você. O mesmo Deus que prometeu redenção a Eva. Também te oferece salvação. E o mesmo Deus que soprou vida no pó. Pode soprar nova vida no seu espírito hoje. Adao morreu. Eva morreu. Mas a promessa permanece viva. E hoje, essa promessa tem o nome. Jesus. Você já pensou sobre isso? O primeiro homem morreu. A primeira mulher morreu. E dia, você também morreu. Mas a morte não tem a palavra final. Porque Deus prometeu. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. A morte entrou por Adao, mas a vida eterna virá por Cristo. Porque assim como Adao todo morrem, assim também Cristo todo será vivificado. Primera Coríntios 15,22. Lembre-se, a história de Adao e Eva não é apenas sobre o passado, é sobre o nosso presente, e sobre o futuro que Deus andava a escrever como você. Creia, receba, volte para o jardim. Adao e Eva são mais que personagens de uma história antiga. Eles representam o começo de tudo. A humanidade, nosso sono, nosso erro, e também nossa busca por sentido. Como essa história pode nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo atual? Qual é o verdadeiro significado da morte de Adao e Eva? A morte, aqui, não é só física. É espiritual, emocional, relacional. Ela perde a conexão direta com Deus. A morte, agora, é parte, a história de não é só sobre pecado e morte. É sobre graça. Mesmo após a queda, Deus não os abandonou. E ele fez veste para cobri-los. Prometeu Salvador e Gênesis 3,15 e permitiu que vivessem século. Isso nos lembra que, mesmo no nosso erro, há espaço para a redenção. Mas também nos alerta. Toda a escola tem preço da jornada humana. Agora, vamos trazer Adao e Eva para 2025. O que a história de l'estem a ver com a nossa vida corrida, cheia de tecnologia, pressão e escola? Tudo. Vamos refletir sobre 5 lições que a morte de Adao e Eva nos ensina hoje. Primeiro, toda a escola é importante. Adao e Eva escolheram desobedecer e o mundo mudou. Hoje, nossa escola o que conversamos, como tratamos os outros, o que priorizamos também tem consequência. Você já parou para pensar no impacto de uma decisão sua? Talvez comentário nas redes sociais, uma briga família, ou até ignorar algo que seu coração queria para fazer. Segundo, a morte é parte da vida, mas não o fim. Adao vive 930 anos, mas anda assim morreu. Hoje, vivemos bem menos, mas muitas agimos como se fôssemos eternos. Corremos atrás de dinheiro, status, curtida, mas o que realmente importa? A morte de Adao e Eva nos lembra de focar no que tem valor eterno. Amor, fé, conexão verdadeira. Terceiro, o erro não é o fim da história. Adao e Eva carregaram a culpa, mas continuidade humana. Quantas você já se sentiu preso por erro do passado? A história de les mostrar que Deus oferece graça. Hoje, isso perdoa significar a si mesmo pedir perdão e seguir em frente. Não deixe a culpa te parar. Quarto, o trabalho a luta tem propósito. Fora do Éden, Adao trabalho duro, e Eva enfrentou dor. Hoje, enfrentamos prazo, bolto e stress. Mas a Bíblia nos ensina que o trabalho, quando feito com propósito, é digno. E a dificuldade, é lá nos moldamos, nos ensinamos resiliência. Como você enfrenta ce desafio diário? A morte de Adao e Eva não é só o fim de uma vida longa. E convite para refletirmos sobre a nossa própria jornada. Errarão, sobreviverão, mas também viverão com propósito, realizarão uma família, deixarão legado. E não? O que estamos construindo como tempo que temos? E em 2025, no mundo tão acelerado,
a historia de les no chama a desasarar, a ouvir nosso coração, a buscar o que realmente importa. Então, que tal levar essa lição para o seu dia a dia? Faça uma escola consciente hoje. Perdoa alguém, valorize quem está ao seu lado, ou simplesmente para agradecer. Adao e Eva nos mostram que a vida, mesmo como seu erro, é uma oportunidade de crescer. Amar deixa uma marca positiva. Se essa história tocou você, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e escreva no comentário. Qual lição de Adao e Eva você vai levar para a sua vida? Inscreva-se no canal e ative o sininho para me conteúdo que conectamos o passado com o presente, trazendo reflexão e inspiração. Até a próxima! Pequena escola podemos mudar tudo.